Aqui nós temos a imagem de uma sobrancelha e o que eu gosto e por que eu gosto de fazer esse treino aqui. Aqui a gente consegue ver a estrutura da sobrancelha da cliente e é a partir daqui que a gente consegue realizar o design. O que a gente precisa olhar? Qual que é a estrutura de pelo que a minha cliente tem natural na sobrancelha? Como que eu vou saber qual o design que eu preciso fazer nela? Vocês vão identificar aonde está a maior aglomeração de pelo na sobrancelha da cliente, para vocês saberem a linha de base do desenho. Por exemplo, qual é que é o desenho que essa sobrancelha está me apresentando? Ela é uma sobrancelha ela é um pouco mais alongada, ela tem um pouco de arqueamento, ela não tem uma estrutura de pelo muito grossa, é uma estrutura média, porém ela tem uma falha de pelo aqui nessa região. E como que eu vou saber qual o design correto que eu devo fazer? A gente não vai seguir essa linha de pelinhos dela aqui, porque senão olha como ficaria o desenho. Não ficaria correto. Então, como que a gente vai saber qual é o correto? A gente vai identificar aonde está a maior aglomeração do pelo, que seria aqui nessa região. Aqui é a maior aglomeração do pelo. Então, essa aqui é a minha linha base do design. Essa região aqui, ela tem falha, então a gente vai fazer o que? A gente vai recuperar, a gente vai aplicando a rena, vai aplicando coloração e vai recuperando essa região que ela tem mais falha. E aqui eu sigo, então, baseado na estrutura do pelinho da minha cliente. Aqui, ó, dá pra vir um pouquinho mais pra cima ainda. Esse treino é muito legal fazer. Peguem outras imagens, procurem aí na internet mais imagens de sobrancelha e vão fazendo esse treino, porque na hora de fazer na cliente vai ser muito mais fácil de identificar. Aqui na parte de cima a mesma coisa, da onde vem a maior aglomeração do pelo? Daqui. Então essa aqui é a minha linha do design. Uma sobrancelha um pouco mais alongada, um pouco mais arqueada, tá? Essa é a linha do design. Agora, nesse caso aqui, a gente já vê uma sobrancelha um pouco mais curta e uma sobrancelha mais preenchida, uma sobrancelha com mais pelos, ó, ela não tem tanta falha. Então, aonde eu vou me basear? Também por essa linha de maior aglomeração do pelo. Vai sair esse excesso aqui de fora. Aqui a gente vai vir, ó, e vai dar um leve de um arqueamento, mas é uma sobrancelha, como vocês podem ver. Como vocês podem ver, ela não é uma sobrancelha muito arqueada como essa aqui, tá? A linha dela de base não é compatível com um arqueamento igual esse. Então, ela é uma sobrancelha um pouco mais volumosa, um pouco mais grossa e que não tem tanto arqueamento, tá? Aqui também tem um caso bem parecido com esse aqui, ó. Olha onde começa aqui a sobrancelha da cliente e depois ela sobe e vem pra cá. Existe design assim? Não existe. Olha como é aqui esse início, ó. Falta de pelo. Então, o que a gente precisa entender? Aonde está a maior aglomeração de pelo e qual é o desenho que essa sobrancelha está me apresentando, qual o desenho que essa sobrancelha está me mostrando. Então, antes de mais nada, olhem a sobrancelha da cliente, olhem o rosto da cliente e vejam o que precisa ser feito para melhorar, o que aquela sobrancelha está apresentando, qual a estrutura. E nesse caso aqui, a aglomeração de pelos vem daqui. Então, se eu seguir reto, esse aqui seria o desenho da sobrancelha. A maior aglomeração da parte de cima vem daqui. Então, essa sobrancelha, ela é o quê? Ela é uma sobrancelha um pouco mais fina, ela não é uma sobrancelha tão grossa, porém, ela tem um arqueamento bem bonito também. E a gente tem que entender sobre isso
para entender também até que ponto a gente consegue fazer um arqueamento na sobrancelha da cliente, para não ficar algo muito artificial. Aqui já não suporta fazer um arqueamento desse e nem desse, porque ela já é uma sobrancelha mais volumosa, um pouco mais reta. Aqui é uma sobrancelha mais fina, então aqui a gente precisa treinar bastante para conseguir fazer o quê? Conseguir realizar aqui um desenho que seja baseado na estrutura óssea da minha cliente e que também não fuja do que ela tem de pelo natural, porque senão vai ficar muito artificial essa sobrancelha. E aqui por último é esse caso que é bem importante que eu quero mostrar para poder te ajudar se caso acontecer de ter alguma cliente com uma sobrancelha igual essa. O que a gente pode ver aqui nesse caso? Aqui nós temos um caso com sobrancelhas desproporcionais de altura. Se você olhar aqui, essa sobrancelha ela é mais alta do que essa. Ela tem um arqueamento maior do que essa aqui. Meu Deus, o que a gente faz nesse caso? Como que a gente vai corrigir? Como que a gente vai amenizar essa diferença? Entendam que o nosso rosto ele não é um rosto simétrico, ele tem diferença, então um lado sempre vai ser um pouquinho diferente do outro. Aqui nesse caso a diferença é gritante, é bem diferente esse lado do que esse. Então o que a gente precisa entender e também deixar claro para a cliente? Que não vai conseguir deixar a sobrancelha 100% igual, porém a gente vai tentar melhorar essa estrutura aqui. Uma coisa que tem que prestar atenção é que é uma sobrancelha fina, então não dá para fazer um desenho muito grande. Não dá para transformar essa aqui nessa aqui. E também não dá para transformar essa aqui nessa sobrancelha aqui. Então a gente tem que trabalhar baseado no que tem e nós vamos fazer equilíbrio. Quando a sobrancelha for nesse caso, que um lado tá maior que o outro, o lado que é mais alto a gente vai descer um pouquinho e o lado que é mais baixo a gente vai subir um pouquinho. E quando eu digo um pouquinho, é pouco, não é muito, porque senão a gente vai ter que remover muito pelo dessa cliente. E ela não tem muito pelo para ser removido. Então a gente tem que trabalhar com cautela aqui nesse caso. Como que a gente vai fazer? Nós vamos vir aqui, a gente vai remover um pouquinho do pelo da parte superior dessa sobrancelha e vamos descer aqui também a parte de baixo da sobrancelha. Tá? Aqui vai ser tudo preenchido com rena, a gente vai trabalhando recuperação dela. Baixamos um pouco esse lado. Agora, o outro lado a gente precisa fazer o inverso, a gente precisa subir ele um pouquinho. Então, como que a gente vai fazer? Vamos ver aqui da onde está saindo essa linha, para tentar sair mais ou menos do mesmo lugar. Então, a gente vai pegar e vai subir essa estrutura aqui. A gente vai tirar um pouquinho do pelo da linha de baixo e vai subir um pouquinho a linha de cima. Ó, limpa um pouquinho aqui na base e vem aqui e sobe um pouquinho na linha de cima. Sobe um pouquinho na linha de cima. Sempre procura trabalhar o mesmo tamanho, a mesma espessura. O que tirou de um lado, coloca no outro. E assim vocês vão alinhando esse desenho aqui dessa sobrancelha, vão deixando ele mais proporcional, mais parecido, para que não fique tanta diferença. E a gente vai alinhando para deixar elas mais parecidas, porém elas não vão ficar iguais. Então não se preocupem, porque nesses casos aqui é muito difícil a gente conseguir deixá-las iguais, até porque ela não tem muito pelo. Então a gente realmente vai fazer o quê? Vai trabalhar equilíbrio e vai deixar essa sobrancelha um pouquinho mais equilibrada
mais parelha.